This is the Paz, moment. meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Por que eu acredito, irmãos, baseado na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, eu vou mostrar isso para vocês. E a opinião que eu vou dar aqui, queridos, é até baseado no que está na Bíblia. Por que eu creio que o falso profeta, ele vai ser alguém que vai surgir da terra de Israel, pela linguagem bíblica, irmãos. Vai dar para se ver isso. Por quê? Porque tem a primeira besta que emerge do mar das nações. Mar quer dizer povos, multidões, línguas e nações, como o próprio anjo, ele revelou para João lá na frente. Mas ele também tem outra visão, de uma besta que emerge da terra, que é ela que vai produzir milagres, né, mirabolantes, fazer fogo cair do céu, e que vai também ordenar que os moradores da terra façam a imagem, e vai dar fôlego a essa imagem para que as pessoas que não aceitarem a marca da besta, que é o 666, para não comprar ou vender, e além disso serem mortas. E por que eu acho que esse falso profeta, que seria, na minha opinião, que é a segunda besta, que seria o falso profeta, como a própria Bíblia vai revelar lá na frente, ele tem que vir de Israel, irmãos, pela própria linguagem da Bíblia. Ela nos mostra isso, porque ele vem da terra. A besta primeira vem do mar das nações e a segunda emerge da terra. E a terra quem é? Israel. E pela linguagem será alguém, irmãos, que vai ter uma influência política, sim, mas ele vai ser o líder espiritual que vai levar as pessoas à adoração. Ele vai trabalhar com essa parte espiritual, de levar as pessoas à adoração da primeira besta, que é o anticristo, de fato, de verdade. Então, o falso profeta seria aquele que conduz as pessoas ao anticristo, e ele vai vir de Israel. Assim eu creio, e vou mostrar para vocês, irmãos, na Bíblia, e vou discorrer a minha opinião aqui para vocês entenderem por que eu creio assim. Amém, queridos? Olha só, irmãos, como diz aqui, eu estou aqui com a palavra do Senhor, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, diz assim, irmãos: Vi ainda outra besta, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Tá vendo, irmãos? Então essa besta, ela tinha 2 chifres, ela falava como cordeiro, mas, na verdade, irmãos, era um dragão. Parecia cordeiro, mas era um dragão. Irmãos, na minha opinião pessoal, e sendo bem direto, eu acho possível sim, e é até coerente, que quando fala que terra, que ele emergiu da terra, aponte para Israel. Ou ao menos, irmãos, para o mundo judaico e bíblico, por 3 razões fortes. Olha só. Lembra quando eu li aqui falar de aparência de cordeiro? Aparência de cordeiro. Cordeiro é a linguagem 100% messiânica, um judeu. Isso não é genérico, é um sinal religioso direto, irmãos. Ou seja, ele parece legítimo, parece alinhado com as promessas bíblicas, e parece alguém de casa, não um invasor. Isso combina muito, irmãos, mas com alguém que surge do contexto israelita do que das nações, como foi o caso da primeira besta, que se vocês voltarem atrás aí, vai falar da primeira besta que João teve a visão, que emergiu do mar, e lá na frente vai mostrar que mar significa povos, multidões, nações e línguas. Esse emerge da terra, e que é o falso profeta. E o papel dele, irmãos, é religioso, não é imperial. Israel nunca foi uma potência imperial, nos moldes de mar de nações, mas sempre foi um centro espiritual, uma referência profética, guardião da lei, não é isso, irmãos? Israel, o falso profeta não domina exércitos,
Ele legitima a espiritualidade, ele tem a ver com a espiritualidade, irmãos. Isso se encaixa perfeitamente, queridos, de que ele emerge da terra da onde? De Israel, irmãos. Até porque em outros contextos bíblicos aqui, quando fala terra, da terra se refere a Israel. E quando fala de uma forma geral do mundo, né, que também é o que conhecemos como terra, mas a Bíblia já abrange, quando ela fala de povos, línguas e nações, rompendo os muros de um país e destacando a esfera global, povos, línguas e nações, que é o caso da primeira besta que emerge do mar das nações. Entende, irmãos? Por isso que eu creio que o anticristo, ele é um falso profeta proveniente de Israel, até para enganar os próprios judeus, irmãos. A maior falsificação sempre imita o que? O original, queridos. Biblicamente, irmãos, o engano mais perigoso não vem de fora, vem de dentro, queridos, vem de dentro. Falsos profetas, irmãos, surgem do meio do povo. Jesus alertou, surgirão falsos cristos. Lembra, irmãos? Paulo fala de alguém que se assenta no templo. Olha só, irmãos. É alguém totalmente ligado ao quê, queridos? A linguagem bíblica. E a Bíblia foi escrita por quem? Pelos israelitas, irmãos. Não é verdade, queridos? Então essa linguagem, cordeiro, templo, ela se alinha com quem quando relaciona ao falso profeta? Alguém que faz parte desse contexto bíblico. Proveniente de quem? De Israel, irmãos. De Israel. Entende, queridos? Irmãos, nada disso combina com Roma, com ONU, o Mar das Nações, o anticristo, o falso profeta aqui descrito, como eu li para vocês, não combina com isso. ONU, Mar das Nações, com Roma, não. Ele combina com o ambiente bíblico, que é conhecido, religioso, irmãos. Existem outras duas leituras fortes que eu não descarto totalmente, irmãos. Vamos lá, vocês vão entender. Quando fala terra, humanidade civilizada, não caótica. Alguns veem terra como sociedade organizada, sistema interno, não necessariamente Israel, a terra de Israel de forma literal. Terra, quando fala de terra para alguns, é sistema interno do próprio império. Ou seja, a besta política vem do caos externo, que seria a primeira, né, irmãos? A besta política, né? Que foi a primeira besta que João teve a visão que emergiu do mar, né? O falso profeta surge de dentro do próprio sistema, como legitimador. Entende, queridos? Aquele que legitima, que leva as pessoas a acreditarem. Irmãos, na minha síntese final, pessoal, no meu resumo final, queridos, se eu tivesse que apostar numa leitura mais fiel, irmãos, ao padrão bíblico, a palavra de Deus, eu diria, queridos, que a segunda besta emerge de um ambiente, irmãos, literalmente bíblico, queridos, religioso e bíblico. Por quê? Porque fala de linguagem da fé e parece legítima, mas serve a um poder, irmãos, que não é Deus. Isso fica claro, ele fala de fé, parece legítimo o que ele fala, mas ele serve a um poder, a um sistema que não é, irmãos, o do Senhor, o de Deus. Amém, queridos? Se isso é Israel literal, a liderança judaica messiânica falsa, ou uma espiritualidade, ou digamos assim, uma espiritualidade bíblica, digamos assim, remixada, misturada, o texto, irmão, realmente, a palavra aqui, ela não deixa muito claro, ou seja, ela deixa de forma proposital aberta. Entende, queridos? Mas uma coisa, querido, eu posso cravar com vocês, irmãos. Não vem do caos das nações, como vai surgir o anticristo. O falso profeta, ele não vem do caos. Ele vem de um lugar que parece santo. E qual lugar que hoje nós conhecemos, irmãos? Que quando a gente fala da Bíblia,
quando a gente fala dos lugares em que Deus manifestou o poder dele, Deus levantou os profetas, Deus começou a humanidade, da onde vem? Né, de Israel, queridos, que foi ali a localização do Éden. Quando a gente vai pesquisar, os profetas não vieram dali. O templo, o primeiro e o segundo templo não foi construído de lá, de Israel, irmãos. Entende, queridos? Então esse falso profeta, teve os verdadeiros profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, né, irmãos? O Moisés, Elias, Eliseu. Esses profetas não surgiram de Israel, não profetizaram para o povo de Israel? E o falso viria da onde? Aqui do Brasil, dos Estados Unidos? Logicamente que não, irmãos. Vai vir da onde? Profeta, alguém que os profetas realmente falaram em nome de Deus, sim, ok, mas o falso que supostamente vai falar em nome de Deus, mas que não é o Deus bíblico. É um falso profeta, mas tem que vir de um lugar que parece santo. E esse lugar, irmãos, quando a gente fala de lugar onde Deus agiu, onde os acontecimentos bíblicos eles se desenrolaram, como o mar se abriu, não foi ali, irmãos? Se não foi em Israel propriamente dito, foi ali nas imediações. No caso, o mar se abriu ali no Mar Vermelho, né, queridos? Que fica ali entre o Egito e a Arábia Saudita, mais próximo a Israel. Mas quando a gente fala de lugar santo, nos remete logo a que lugar? A Israel, irmãos. Então, é de lá que ele tem que vir. Entende, queridos? Então, irmãos, o falso profeta vai sim, queridos. Se vocês analisarem isso que eu falei agora, né, essa opinião que eu estou passando para vocês, essa ideia, né, esse esclarecimento do que eu creio da palavra de Deus, sim, o profeta, que foi a segunda besta que João teve a visão, como nós lemos aqui, ele surgiu da terra, emergiu da terra, um lugar concentrado que é Israel. Amém, queridos? Ao passo que a primeira besta surgiu do mar, que lá em Apocalipse 17 vai explicar que mar, quando o anjo mostra para João, e as águas que viste, o mar que viste, quer dizer nações, multidões, povos e línguas, ou seja, o mundo inteiro. O que é diferente da segunda besta, que emergiu da terra e não do mar, de um lugar concentrado, e que é Israel. E a própria linguagem, cordeiro, faz fogo descer do céu. Quem fez isso não foi o profeta Elias, o profeta de Deus? Esse vai imitar, mas esse é falso. Mas querendo ou não, por ser um falso profeta, tem que vir de lugar santo para enganar principalmente quem? Os judeus, irmãos. Os judeus. E eles serão enganados com esse falso profeta. Então, o falso profeta, sim, queridos, pelo texto bíblico que me leva a crer, se você for entender isso, realmente tem coerência, ele vai vir de Israel e aonde o povo judeu vai ser enganado. Amém, irmãos? Você gosta de ouvir sobre os acontecimentos atuais e que revela que nós estamos se aproximando do desfecho da palavra de Deus, quando todas as coisas vão se cumprir? E não é à toa que tudo está acontecendo aí, irmãos. É uma preparação para o cumprimento da Bíblia, do Apocalipse. Se gosta de ter informações sobre isso, então se inscreve no canal, deixa um like e eu te vejo na próxima revelação da palavra. Revelação, profecia da Bíblia, não minha, não é essas palhaçadas que existe por aí. Que Deus está me revelando, está me mostrando aqui uma cadeira, está me mostrando uma porta. Mentira, mentira, mentira. Eu ouvi uma voz, mentira. Não acredita nisso não. Creia na revelação que está aqui, na Bíblia. E essa ninguém pode mudar, querendo, acreditando ou não. Então você gosta de revelações da Bíblia, se inscreve, deixa um like. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.